Bem-vindo ao Giro Cripto. Hoje, 3 de julho, vamos falar sobre o sentimento do mercado, escassez de BTC, comportamento dos ETFs, risco de liquidação em massa, crescimento da tokenização e a revolução silenciosa que já conecta Wall Street à blockchain. Começamos pelo sentimento do mercado. O índice de medo e ganância da CoinGlass marca hoje 68 pontos, indicando um estado de ganância. Embora ainda abaixo da zona de extremo otimismo, o patamar atual exige atenção. Historicamente, regiões entre 65 e 75 precedem correções de curto prazo, principalmente quando acompanhadas de indicadores técnicos sobrecomprados ou movimentações especulativas no mercado futuro. Essa leitura reforça o clima de confiança, mas também alerta para possíveis movimentos de realização de lucro caso o Bitcoin não consiga romper a resistência atual com volume convincente. Já o índice de temporada das altcoins está em 24, bem distante da zona de alt season, que começa acima de 75. Isso mostra que o domínio do Bitcoin sobre o mercado permanece forte, com capital majoritariamente alocado no BTC. Na prática, isso significa que as altcoins continuam andando de lado ou com desempenho inferior ao Bitcoin. Para investidores posicionados em tokens menores, esse dado sugere cautela. Ainda não há sinais concretos de rotação de capital para o setor alternativo. No gráfico de oferta de Bitcoin mantido por holders de longo prazo, observamos que o número chegou a 15,9 milhões de BTC, um dos maiores patamares da história. Esse dado é altamente relevante, pois mostra que uma parte significativa da oferta circulante está fora das mãos de especuladores de curto prazo. Isso reduz a pressão vendedora no mercado spot e aumenta o risco de escassez em momentos de forte demanda, como uma eventual entrada institucional ou queima de shorts. O MVRV Ratio, que mede a relação entre o valor de mercado e o valor realizado do Bitcoin, segue acima da média, mas ainda não atingiu zonas historicamente críticas. No passado, topos de ciclo ocorriam com o MVRV acima de 3,5. Atualmente, estamos abaixo disso. Isso sugere que, apesar da forte valorização recente, o mercado ainda tem espaço para crescer antes de atingir níveis de sobrevalorização clássicos. Para investidores de médio e longo prazo, esse dado continua sendo uma luz verde moderada, especialmente se aliado ao comportamento dos holders e à baixa presença do varejo. Do lado macroeconômico, o S&P 500 atingiu 6.279 pontos, renovando máximas históricas. O movimento ocorre em meio à expectativa de manutenção de juros pelo Federal Reserve, com o mercado apostando em um cenário de pouso suave. Esse ambiente favorece ativos de risco como o Bitcoin, especialmente em um contexto onde os fluxos de capital estão mais propensos a buscar alternativas ao dólar e aos treasuries. A correlação entre S&P 500 e Bitcoin continua relevante, e novas máximas no índice acionário podem funcionar como catalisador para rompimentos técnicos no BTC. Esse cenário macro favorável se reflete diretamente no apetite por Bitcoin como ativo de proteção e reserva de valor. Uma das imagens mais simbólicas da semana foi a publicação da Bitcoin Magazine, mostrando autoridades americanas ao lado de folhas recém-impressas de dólares. A legenda é direta: você trabalha por isso. Eles imprimem do nada. Bitcoin corrige isso. A crítica à expansão monetária dos bancos centrais não é nova, mas segue ganhando força à medida que o poder de compra do dólar se deteriora. Isso é visível nos dados históricos. Enquanto o S&P 500 bate recordes nominais, o que $1.000 compravam há 50 anos mal se compara ao que compram hoje. A erosão do valor fiduciário reforça a tese por trás do Bitcoin como alternativa escassa, inconfiscável e programável. Essa percepção de escassez, aliás, não é apenas teórica, ela é visível nos números. A capitalização de mercado do BTC já rivaliza com a da prata e ultrapassa boa parte das maiores empresas globais. Mesmo após a correção recente, o Bitcoin se mantém entre os 8 ativos mais valiosos do planeta. Isso aumenta a pressão para que grandes gestores o incluam em seus portfólios, e o crescimento dos ETFs de BTC reforça essa tendência. E falando em ETFs, os fluxos de entrada voltaram a crescer. Após um início de julho marcado por saídas, os dias 2 e 3 registraram captações líquidas significativas, com destaque para os fundos da BlackRock e Fidelity. Isso sugere que o investidor institucional não apenas permanece, como continua alocando capital com visão de longo prazo. Com uma parte relevante da oferta nas mãos de holders e a emissão praticamente nula, esse tipo de fluxo tende a gerar desequilíbrio de oferta no médio prazo. Enquanto isso, o mapa de liquidações mostra uma concentração elevada de posições alavancadas entre os 111 mil e 112 mil reais. Isso significa que, caso o preço do Bitcoin supere essa faixa com força, pode haver uma reação em cadeia de liquidações,
o que aceleraria um movimento de alta impulsionado não por compra genuína, mas pela queima de shorts. E esse tipo de movimento pode ser catalisado por mais um dado relevante. O ouro digital, como vem sendo chamado, já é mais comum entre investidores americanos do que o ouro físico. Estimativas apontam que 50 milhões de americanos possuem BTC, enquanto apenas 37 milhões têm ouro. Isso reforça que o Bitcoin está se consolidando não apenas como um ativo de valorização, mas também como uma mudança geracional de paradigma financeiro. Com o dólar enfraquecendo, a inflação corroendo o valor do dinheiro e o crescimento global desacelerando, como aponta o Banco Mundial, que reduziu a projeção de expansão para 2025 e 2026, o ambiente estrutural segue favorável a ativos escassos e resistentes à intervenção estatal. O crescimento estimado para os próximos 2 anos será o mais fraco desde os anos 1960, o que tende a alimentar ainda mais a busca por alternativas fora do sistema tradicional. E aqui entra o Bitcoin como narrativa central dessa transição, não apenas por seu desempenho histórico ou pela valorização recente, mas por representar uma resposta sistêmica à perda de confiança nas moedas fiduciárias, na política monetária inflacionária e na fragilidade institucional dos mercados globais. Outro sinal claro da maturação do mercado vem da performance de ativos vinculados ao Bitcoin. O gráfico de retorno anual mostra que a MicroStrategy, MSTR, que opera como uma proxy alavancada de BTC, valorizou mais de 210% no último ano, superando o próprio Bitcoin, que subiu 89%. O desempenho também chama a atenção para o STRK, que representa uma versão estruturada de exposição ao BTC e já entrega 51% de retorno no período. Essa tríade, MSTR, BTC e STRK, lidera com folga frente a gigantes como Meta, Tesla e até o ouro, GLD, indicando que o mercado tradicional começa a reconhecer ativos digitais como veículo de crescimento e não apenas proteção. Em um ambiente de expansão monetária e liquidez abundante, o apetite por ativos com tese de escassez tende a se fortalecer ainda mais. Esse movimento está diretamente ligado à próxima tendência, a tokenização de ativos do mundo real. A Robinhood, segundo o relatório da Galaxy Research, está transferindo parte da liquidez da NYSE para dentro da blockchain, desafiando diretamente a dominância das finanças tradicionais. Não se trata mais de uma tese futura. Já estamos vendo a infraestrutura TradFi se conectar ao universo on-chain de forma prática. Hong Kong, por sua vez, anunciou que irá regularizar uma terceira leva de bonds tokenizados e ainda planeja expandir a tokenização para metais, energias renováveis e outros setores estratégicos. Isso consolida a visão de que a tokenização não é só uma inovação tecnológica, mas uma alavanca geopolítica e econômica para quem liderar o movimento. E é justamente na camada de execução dessa revolução que entra a Solana. A adoção da rede para emissão e custódia de ações tokenizadas deu um salto expressivo. Segundo a RWA.ishvuzewuze, em apenas 3 dias, o número de carteiras que armazenam equities tokenizadas em Solana saltou de 4.400 para 33.300, um crescimento de mais de 650%. O protocolo Xstocks, responsável por parte dessas emissões, já distribui mais de 50 ações tokenizadas on-chain, e isso já começa a se refletir na composição de carteiras reais, como mostra o gráfico de distribuição de ativos com exposição relevante a ações tokenizadas integradas ao ecossistema DeFi. Esse não é um dado isolado. A própria JP Morgan declarou recentemente que a convergência entre DeFi e TradFi está acelerando, citando pilotos com Chainlink e Base, como evidência dessa integração em curso. Essa aproximação de duas pontas, bancos tradicionais entrando no DeFi e protocolos DeFi se conectando a ativos tradicionais, mostra que o futuro dos mercados será híbrido. A tokenização, antes vista como narrativa especulativa, já se materializa como infraestrutura operacional de uma nova economia digital, mais eficiente, transparente e acessível. Se você curte esse tipo de conteúdo direto ao ponto, já deixa seu like e se inscreve no canal. Todo dia tem Giro Cripto aqui, sempre com o que realmente importa no mercado.